Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Felipe Lima com o Momento dos Esportes aqui dentro do Desenrolar da Notícia, atualizando você que acompanha o nosso programa. E daqui a pouco tem a Turma do Esporte a partir das 5 horas, o Timão Internacional aí com o Viderlan Araújo, com o nosso Tony Santos e também o Walter Luiz comandando aí o fim de tarde com o esporte aqui na Rádio Jornal, a rádio que escuta você. Tá certo? Olha só, agora são 4 horas e 14 minutos, 4 e 14, você acompanha o Desenrolar da Notícia, um novo olhar a respeito dos fatos, um jeito diferente de fazer jornalismo, buscando sempre trazer conteúdo diferenciado para você que acompanha o nosso programa. Lembrando que hoje nós já conversamos com o advogado França Júnior, falando sobre o sistema penitenciário brasileiro. Foi muito bacana o papo com ele, inclusive ganhei até um livro, né? O Cadáveres Indiscretos, que você também pode ter esse livro, mas não de graça, como eu ganhei, né? Você vai ter que comprar na livraria mais próxima de você, tá bom? Olha só, além disso, nós tivemos hoje já a participação do Alexandre Geraldo, falando sobre marketing e varejo, o Felipe Lima com o Momento do Esporte, o Márcio Iabe falando sobre excelência no atendimento e o Luiz Vilar falando de política aqui no nosso programa Desenrolar da Notícia. Ainda teremos hoje a doutora Adelina Pimentel, a Danúbia Barbosa e também uma entrevista com o Antônio Pereira da Tribuna Independente, tá certo? Neste exato momento, continua o papo com o prefeito de Iapim, Zé Cícero, no quadro Plenário em Destaque, né? Quando saímos para o intervalo e depois veio aí a participação do Márcio Iabe e do Felipe Lima, ficaram algumas questões para o prefeito responder. Justamente a pergunta do André, dando sequência à pergunta do André do Clima Bom, né, prefeito, para saber esse acesso, já que o senhor é do PT, é militante, né, teria teoricamente um acesso maior para conseguir aí as verbas junto aos ministérios para que a cidade de Iapim possa crescer. Como tem sido essa sua relação com o governo federal? Bem, Fábio, você também, o André, todos os ouvintes aqui do seu programa, né, do Desenrolar da Notícia, da Rádio Jornal, a busca dos projetos, ela tem sido constante, né? Na verdade, o fato de ser filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, isso não influencia a nível de Brasília. É interessante que as pessoas tenham projeto. Quem tiver projeto vai poder estar conseguindo mais recursos, se os projetos estiverem bem feitos, estiver tudo em dias. E o município também tiver em dias. Quando se está no cálculo, infelizmente tem dificuldade. No caso de Iapim? Iapim está no cálculo por conta de erro da gestão passada, né, por não prestação de contas. Então, infelizmente, a gente tem dificuldades. Os recursos que nós temos conseguido são recursos fundo a fundo. A saúde, a educação, onde há recursos, que é fundo a fundo, conseguimos. Verbas extras, infelizmente, não. São 2 anos e meio de batalha com a equipe jurídica tentando resolver essas questões, mas há muitas pendências passadas. Por exemplo, quando eu citava no início que a previdência do município tinha apenas R$2 na conta, isso impede que a gente tenha uma certidão do INSS. Por quê? Porque estávamos irregular. E como é que eu vou pagar essa dívida hoje? Então, há todo um processo caminhando na justiça que é lento, demora muito e que temos que aguardar. Não há outro jeito, o jeito só aguardar. Então, não há diferença, extinção. Esse partido é do PT, o outro aqui é PSDB ou PCdoB, qualquer partido. Como o senhor vê o cenário econômico atual com a gestão da presidente Dilma, né, o país vivendo um momento de crise e que não é só culpa da presidente, né? Obviamente existe um reflexo internacional, mas principalmente um reflexo das 2 gestões iniciais do presidente Lula, né? Obviamente houve uma oferta muito grande de crédito nas gestões do presidente Lula durante os 8 anos que ele esteve à frente do Brasil. Ele, assim, conseguiu sair da presidência como o cara, né, vamos dizer assim, né, porque ele criou o PAC, Minha Casa Minha Vida, ofertou muito crédito, linha branca, redução, IPI 0 para compra de carro. Então houve aquele boom inicial, mas para todo o dinheiro que sai tem que voltar. Né? E aí a presidente Dilma já pegou a rebarba, vamos dizer assim, como no popular, da gestão equivocada economicamente do presidente Lula. Como o senhor avalia essa questão da economia, que hoje se reflete aí em várias pessoas fechando suas empresas, né, em todo o país, muita gente fechando empresas, casas e casas para alugar, né, em todo o país, para vender, justamente também por conta dessa implosão de um projeto que inicialmente parecia ser crescente? Na verdade há um problema
econômico no país, mas não é assim também tão grande como a grande mídia, a televisão tem mostrado. Digo isso porque eu estou administrando uma cidade e nós tínhamos 2.700 pessoas aposentadas, recebem benefício do INSS. Está todo mundo recebendo em dias e o salário mínimo teve aumento, então, naturalmente, tem mais recursos no comércio. O município tem 3.400 famílias recebem Bolsa Família, está todo mundo recebendo. A prefeitura tem hoje quase 800 funcionários, todos estão com seus salários em dias. Então eu não vejo essa agonia que se diz que o mundo vai... Que o país não chegou em Iapim a crise. Não chegou e o país não está assim. A gente vai nos shoppings, os shoppings estão lotados, a gente vai no comércio. Vou só colocar aqui, a gente vai continuar esse assunto, certo. Mas tem um ouvinte no ar, certo? O Sargento Barbosa, do Vilagem Campestre 2. Sargento, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Também eu gostaria de parabenizar o prefeito Cícero, entendeu? Obrigado. Está aí, fazendo esse balanço do que aconteceu, né? Antes dele, quando ele pegou a gestão e agora até o exato momento, né? E se nota na falação do prefeito, né, que realmente ele é uma pessoa que ele gosta de trabalhar, está trabalhando para melhorar o desenvolvimento econômico e social daquele povo de Iapim. Eu já estive lá e realmente presenciei essas atividades que o prefeito vem desenvolvendo ao longo da sua gestão, com sabedoria, com decência e respeitando o dinheiro público do contribuinte municipal. E o dinheiro que é depositado para a prefeitura gerenciar essa cidade, né? Que faz parte aí desse sertão do nosso estado. É só isso, parabenizar o prefeito por essa sua administração e pela sua ousadia e pelo entusiasmo e garra de poder fazer e prestar conta. E poder, né? Porque muitos não têm não tem essa capacidade, nem tem ficha para prestar conta daquilo que faz. E ele está prestando conta porque realmente ele fez. Muito obrigado. Né? Um abraço para você, Sargento Barbosa, um fã, né? Um admirador, pelo jeito, do prefeito. Prefeito, voltando para o nosso... Um abraço para você, Sargento Barbosa, aí do Vilagem Campestre 2. Voltando para o cerne da questão, se você quiser, inclusive, agradecer ao ouvinte, fica à vontade. Quero sim agradecer o Barbosa, né? É importante ele ter passado pela cidade, ouvir se ele boa cidade. Quero agradecê-lo, né, que olhou, viu, o tempo também que eu convido todas as pessoas que puderem passar em Iapim, ver e também, se possível, conversar com as pessoas como era antes e como está hoje. Eu acho que aí é um grande ponto para você ver a diferença. E como ele falou, uma coisa que eu gosto muito é de ver essa questão do recurso público. O contribuinte é quem paga todas as contas, então é preciso que a gente respeite muito o recurso do contribuinte. Olha, agora são 4 horas e 21 minutos. Aí eu perguntava para o senhor, falava a respeito da economia, o senhor estava explicando que não é bem assim, que na verdade os shoppings estão cheios, não existe essa crise toda. Pode dar sequência ao pensamento do senhor? O senhor pensa que não é essa crise, não existe essa crise, que a crise não está instalada no Brasil, economicamente falando, porque... assim, eu discordo do senhor quando o senhor fala isso. Eu estou todos os dias nas ruas, né? E eu vejo, quando eu iniciei a pergunta e falei que existem inúmeras empresas fechando, eu falo com conhecimento de causa. Inúmeras empresas estão fechando aqui em Alagoas especificamente. Inúmeras casas estão à venda novamente. Se você pega os programas, dos próprios programas, você vai lá nos condomínios de Minha Casa Minha Vida, inúmeras casas estão à venda. As pessoas não suportaram, elas compraram muito, porque houve uma oferta muito grande por parte do governo federal, uma facilidade, só que ela não pensou no pós. Como é que eu vou pagar carro, linha branca e casa nova, tudo novo, e eu ainda tendo os outros, né? Já tendo, muitas pessoas passaram a ter 2 carros, passaram a ter 2 casas, mas elas não somaram. Enquanto as parcelas eram aquelas parcelas pequenininhas da construção, estava tranquilo, 30 e poucos reais, 60 e poucos reais, mas depois que elas tiveram o bem, né, ou seja, foram entregues aí essas casas, as parcelas aumentaram. Aí veio o grande problema, né? Com a dificuldade econômica, né? O país, inclusive, tanto é que a própria presidente admite uma crise econômica hoje no país, que para desafogar a questão
da demissão em massa que poderia vir a acontecer durante esse ano, que inclusive a previsão inicial era de 100 mil desempregados esse ano, mas já aumentou essa previsão para 1 milhão de pessoas a virem a possivelmente perder emprego. Ela lançou aí essa nova medida provisória para reduzir o impacto, né? Reduzindo a jornada, consequentemente reduzindo o salário, diminuindo teoricamente as demissões. A crise sim, o que eu não acho é que não consigo ver essa crise tão grande, porque, por exemplo, a questão de fechar a empresa, eu concordo com você, tem empresa fechando, tem, mas que fecha há muito tempo. Por exemplo, eu não entendo muitas vezes, tenho visto alguns postos de gasolina fechando, no mesmo dia eu vejo tantos outros postos abrindo, sendo abertos. Então, fecham-se muitas empresas, mas se abrem também muitas novas empresas, né? É um mercado assim, é um meio que é preciso estar analisando. A crise sim, eu concordo com você que há crise, como a presidenta admite, e há. Agora não é uma crise do tamanho que assim, às vezes a gente vê televisão fica desanimado ao ponto que a gente acha que está na beira do abismo, e eu não consigo ver esse abismo. E como você fala da questão da Minha Casa Minha Vida, que provavelmente eu não conheço, que nós não temos em API, não sei como é que foi o desenrolar, o andamento desse programa, mas você dizia com muita propriedade no início da pergunta que houve muitas benefícios, muitas vantagens no início do governo Lula, durante o governo Lula, naturalmente, isso depois teria algum problema. E aí cabia também nas pessoas se organizarem. Por exemplo, em API eu assinei um contrato com o Banco do Brasil para o empréstimo consignado. Os servidores querem demais, me pediram muito e eu acabei dando esse direito aos servidores de ter um empréstimo consignado. O que acontece? Todo servidor vai lá e se endivida, porque o empréstimo é apenas para você ficar ali com aquela reserva guardada. Se precisar, tira. Não, a pessoa vai lá e tira. E tem pessoa que persiste na prefeitura quase todos os dias porque ele quer aumentar a margem. Não tem como aumentar, você vai se endividar, é complicado, fica difícil. Então, hoje a equipe de finanças de aqui tem uma dificuldade enorme de estar lidando com as pessoas, de explicar para elas que ela não pode ter mais do que aquilo. Ou seja, de repente é nosso, não sei, é do brasileiro mesmo se endividar, comprar muito, né? Não sei, mas é uma coisa que, há as linhas de crédito, mas eu tenho que, eu passo todo dia na concessionária, tem carro novo, mas eu vou comprar? Não vou, eu tenho que me organizar. Então, se nós fizemos dívidas, se a gente fugimos do controle, houve também uma questão de educação econômica na sociedade, né? Houve muito essa questão. A crise, sim, concordo com você, agora não é uma crise que vai parar o país, tem gente dizendo que vai acabar tudo, que vai fechar, vai ser... Então, por isso a presidenta está fazendo um ajuste, eu acho que é necessário, esse ajuste tem que ser feito. Os prefeitos estão tentando administrar a situação dos municípios, houve queda na arrecadação, é natural que houve queda, no entanto, não demitimos nas prefeituras, estamos ajustando. Por exemplo, se eu tinha 10 carros locados, tinha carro locado para a secretaria que dá para funcionar com 3, por que eu vou ter 4 ou 5? Reduzimos, reduz o recurso. A mesma coisa quando eu vou para a feira, que eu levo R$100 para fazer minha feira. Na outra semana eu só tenho 80. Não vou deixar de comprar, agora eu vou comprar os 80, vou me organizar. Há crise, mas não é uma crise de acabar o mundo. É uma crise, sim, eu creio que o governo, aliás, eu acredito muito que essas medidas que o governo federal está tomando deverá resolver, junto com o entendimento da população. O Luiz Vilar está aqui em nossos estúdios, ele que é nosso comentarista político e também apresentador do Jornal do Povo, e quer fazer uma pergunta para o prefeito. Pode fazer, Vilar. Prefeito, primeiro, muito boa tarde ao senhor. Prefeito, eu digo uma coisa ao senhor, se todo petista fosse como o senhor, eu votava no PT. Mas como não é, né, e o PT é, em tese, 90% formado por uma massa da qual a gente tem que correr, então eu não voto jamais no partido do senhor. Isso eu falo aqui abertamente porque eu sou um dos maiores críticos. Relembrando aí, eu fico muito feliz com o seu otimismo. Espero que o partido compre esse otimismo do senhor. O senhor falou que a grande mídia, né, mostra uma crise que não existe. Eu concordo com o senhor. A grande mídia mostra uma crise que ainda é muito branda para o que de fato é. Porque, por exemplo, só o Petrolão é o iceberg onde bateu o Titanic. Imagina o que tem embaixo. Quando abrir BNDES, quando abrir Eletrolão, quando abrir tudo isso. Então, eu acho que o partido do senhor, ele não quebrou o país. Ele quebrou o país a longo prazo. Vai ser muito difícil a gente se recuperar dessa desgraça chamada PT. Então, prefeito, eu gostaria, assim, de uma análise rápida. O Lula, em 2002, né, quando ele se elegeu com a Carta aos Brasileiros, ele fez algo muito positivo para o país. Ele se comprometeu com a manutenção de uma matriz econômica ortodoxa, que é basicamente aquela traçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal que o senhor tem que cumprir, o senhor sabe muito bem o quanto ela pesa. Em 2008, essa matriz econômica mudou. Partiu para uma matriz heterodoxa, que é a teoria que a gente chama de almoço grátis, né?
começou a distribuir almoço grátis, o Bolsa Família é um grande exemplo disso, o programa é excelente. O Bolsa Família tem que existir, mas ele precisa de critérios. Hoje não tem critério. Quem determina esses critérios muitas vezes são as prefeituras. A do senhor, pelo que o senhor colocou, o senhor sabe muito bem disso, tem que acompanhar de perto, senão não tem fraude por tudo que é lado, né? Então, deixou muito na mão dos prefeitos. Então, essa matriz heterodoxa, o que foi que fez? Colocou os prefeitos com um monte de obrigação, porque todos os programas federais são gerados, gestacionados e gerados por vocês, né? Então, ou seja, o PT entregou a vocês, prefeitos, um monte de obrigação e esqueceu de entregar a vocês dinheiro. Porque o pacto federativo do país é uma desgraça. Tem prefeitura aí que entra no cálculo um dia, no outro dia sai. Um dia entra, no outro dia sai. Ou seja, ela não consegue planejar. Sem contar que as quedas constantes de FPM, né, em Api deve ser um município que depende muito de FPM, faz com que o senhor tenha uma despesa que só cresça, mas todos os meses uma frustração de receita. O senhor sabe que o que eu estou falando aqui é uma realidade. E o partido do senhor teve a faca e o queijo na mão para fazer o pacto federativo e não fez. Como é que o senhor analisa esse cenário? Porque esse cenário de crise já deve ter atingido o senhor. O FPM deve ter reduzido bastante. Eu fico feliz, novamente, do senhor ser um grande administrador, porque o senhor falou muito de cortes, falou da questão dos carros, isso é muito bom. Pena que a presidente Dilma não segue o seu exemplo, porque nós temos 39 ministérios e 114 mil cargos comissionados para a companheirada. É muita coisa, o Brasil não aguenta tanto não. Então, como é que o senhor analisa esse cenário sendo posto dessa maneira como aqui eu coloquei? Pode responder, prefeito, fica à vontade. Houve a redução sim, como você bem disse em Api. E olha que em Api a situação é mais difícil que outros municípios, de que todos não, mas de que muitos municípios. Então está lá o PT posto, está lá o PT administrando. Estamos com nossos salários em dias. Recuperamos a Previdência, reduzimos uma dívida que o município devia, renegociamos nossa dívida com a Casal, com a Eletrobras, com a companhia de telefone, tudo isso está funcionando. As 10 secretarias todas estão funcionando. É o PT que está governando em Api. Nós temos hoje os servidores recebendo todas as determinações. O piso do agente de saúde em Api foi um dos primeiros municípios a pagar. Não é o único, foi um dos primeiros. Hoje, se todos não estão pagando, eu acho que quase todos estão pagando. Alguns ainda estão vendo na justiça, mas estão caminhando para pagar. Piso do professor, piso do magistério, estamos pagando também. Então esse é sempre que eu dou, né, do PT em Api. A nível nacional é complicado falar, porque você é privilegiado de um conhecimento muito amplo, e é importante o debate com você, porque tem muito conhecimento. Eu acho isso fantástico, é bom a gente discutir com as pessoas que têm o conhecimento. Agora, a corrupção ela é muito antiga. E foi justamente o governo do PT que deu essa carta branca à Polícia Federal, que deu esse avanço, que inclusive teve a coragem de não puxar para debaixo do tapete. Então teve essa grande importância da gente poder estar denunciando até quem é do nosso próprio partido, aliado, quem quer que seja. E aí eu sei que você conhece, que tem aliados hoje do governo que está metendo a faca no pescoço do governo justamente porque está sendo denunciado. E são pessoas que têm conhecimento que, se o governo quisesse, poderia até esconder. E essa não é a nossa face, não é importante. Isso não é interessante. A sociedade que paga imposto, a sociedade que paga o meu salário, o salário de toda a rede pública, ela tem que cobrar, ela tem que acompanhar. Isso é fantástico, isso é interessante. E nós temos a obrigação de estar divulgando, de estar prestando serviço à sociedade. Eu tenho falado por Inhapi e pelo partido, porque sou militante, filiado ao partido. Há erros aí em tantos partidos. Tem que ser combatido tudo que for erro, que for corrupção, qualquer coisa que tiver, seja no PT ou em qualquer outro partido. Afinal de contas, o recurso não é de nenhum partido. O recurso é público, o dinheiro dos impostos são pagos pela sociedade, então esses recursos têm que ser bem gerenciados, têm que ser bem geridos pelo gestor público. Agora nós vamos para o intervalo e já voltamos, né, conversando aqui. Eu agradecer a presença do prefeito, certo? Inclusive ainda tem uma última pergunta, nós vamos para o intervalo. Eu vou deixar a pergunta aqui que é relacionada à transparência. Há uma preocupação muito grande aí do Ministério Público e de vários órgãos, a Controladoria Geral da União, relacionada aos municípios, o TCE, relacionada à transparência dos municípios, e que muitas prefeituras se negam, não só as prefeituras, mas também como Poder Legislativo também. A Assembleia Legislativa vem demorando com sua morosidade com relação à transparência. Quero saber o que ele pensa a respeito do assunto. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.